gente, tudo bem? Feliz ano novo para vocês. Eu tô aparecendo aqui para explicar algumas coisas, trazer algumas perspectivas novas do que a gente vai ter aqui no Instagram, enfim. E eu quero explicar melhor, enfim, mudanças do meu posicionamento, tá? Talvez eu seja um pouco prolixa, talvez. Então, se isso te interessa, acompanha. Se não, pode pular. Durante esses últimos anos, eu venho trazendo para vocês, né, de forma consistente no YouTube, em outras redes, né, conteúdo sobre empreendedorismo, marketing e comunicação para psicólogos. Isso só se tornou meu assunto porque eu precisei desses conhecimentos na minha vida profissional. Houve um momento, em 2014 para 2015, em que eu me vi com uma baixa considerável de pessoas em consultório, e naquele momento todos os meus pacientes eles vinham da clínica escola que eu tinha até então. Então, a partir do momento que eu parei de receber essas indicações, eu fiquei sem fonte, né, de pessoas. Aí eu comecei a estudar, comecei a querer entender por que as pessoas tinham fugido do meu consultório. E foi aí que eu fui estudar empreendedorismo, fui entender marketing, administração, inovação e todos esses assuntos que eu descobri no caminho e que hoje são assuntos que eu gosto muito, que acabou que o tiro saiu pela culatra. Eu queria aprender sobre empreendedorismo e marketing para fazer bombar o meu consultório naquela época, só que o que eu descobri no meio do caminho é que eu gostava muito mais de atuar como psicóloga das organizações, com psicologia do trabalho, com pessoas, trabalhando com treinamento e desenvolvimento, através desses ensinamentos que eu fui adquirindo nesses tempos, né? Então hoje, inclusive, eu não acredito mais numa coisa que para mim antes era a única saída da humanidade. Eu acreditava que a terapia e que o consultório era algo que todo mundo deveria passar, devia ser obrigatório, como se a única maneira de você se desenvolver na vida fosse assim. Hoje em dia eu não acredito mais nisso, né? Eu acreditava até por falta de modelo. E hoje em dia eu acredito, eu sei que você pode se desenvolver de outras maneiras. Um coach pode desenvolver uma pessoa muito bem, um astrólogo pode desenvolver uma pessoa muito bem. A psicologia ela não é detentora de todos os saberes, ela é uma delas. E eu acredito nisso porque eu vejo isso acontecer. Eu vejo pessoas terem mudanças e terem aprendizados incríveis que antes eu fui doutrinada a achar que isso era errado porque não era psicologia. Hoje eu continuo defendendo a psicologia, eu acredito que a psicologia tem contribuições científicas muito importantes para a vida das pessoas, mas tem hora que o que você precisa mesmo é simplesmente de um abraço, de um amigo, e acho que as pessoas têm direito de viver isso. Então, eu não acredito mais, tá, que todo psicólogo deva ir para a clínica, até porque, se a gente for parar para pensar, né, o espaço clínico ele não resolve os problemas da sociedade. O espaço clínico ele ajuda cada pessoa na sua esfera individual a lidar melhor com os próprios problemas, mas ele não resolve o que está na base. E o que está na base, gente? A gente tem uma sociedade que não tem, metade da população não tem saneamento básico. A gente tem mais de 60% de uma população que não tem acesso a, por exemplo, internet no Brasil hoje. Então, sim, se a gente for parar para pensar, as desigualdades desse país que a gente vive, a ineficiência de gestão pública, enfim, tudo isso, eu cheguei numa conclusão que isso afeta muito mais a vida das pessoas, isso é muito mais problemático e isso precisa ser resolvido com muito mais urgência do que necessariamente numa esfera do indivíduo, tá? Que é o que a gente faz na clínica, alguém resolver as suas picuinhas com o coleguinha. Eu descobri no meio do caminho que esse lugar, eu acho ele pequeno para os problemas que o mundo tem. E eu acredito que com o que eu aprendi depois, eu consigo impactar mais pessoas. Então eu acredito, quando a gente sabe de psicologia, quando nós somos psicólogos, e a gente entende dessas outras coisas, a gente entende de administração, a gente entende de empreendedorismo, a gente entende de marketing, a gente estudou isso, que é o meu caso, eu posso ajudar muito mais gente do que apenas desenvolver profissionais da psicologia para terem suas clínicas, o que nunca foi meu objetivo desde o princípio, né? Eu sempre entendi que eu tinha que tirar o psicólogo da clínica para ele conseguir sair da caixinha do consultório, para ele ver as pessoas no mundo real.
para ele fazer palestras, para ele fazer treinamentos, para ele levar o conhecimento da psicologia em outros formatos para outras pessoas que não teriam acesso a esse conhecimento de outra maneira. Tudo bem? Acho que a psicologia é inútil, deve acabar? Não. Mas quem está dizendo isso e quem está dizendo da mudança do papel e da atuação do psicólogo é o mundo, tá? Não é a Patrícia, né? O que eu estou fazendo é só me antecipar uma tendência mundial. Daqui a muito pouco tempo, essa coisa da psicologia clínica individual dessa maneira, não é que ela vai acabar, mas ela vai ter que mudar radicalmente, tá? Então, se a gente não está atento a essas mudanças, por exemplo, hoje em dia você já tem, né, em alguns países do mundo, robôs fazendo atendimento psicológico emergencial. Como? Através da inteligência artificial. Então a pessoa ela entra em contato com um determinado chat, isso já acontece. Inclusive os meninos da Eureka têm a robozinha, né, que eles chamam, que é um mecanismo de inteligência artificial, é um bot. Esse é só um exemplo, tá, gente? Pequeno do que já está sendo feito. Existem sites hoje em dia, por exemplo, para o pessoal de RH, né? Não sei se vocês já sabem, existem sites que você coloca um perfil de determinada pessoa, ela vai fazer uma leitura do comportamento dessa pessoa nessas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. Ela faz um dossiê e te entrega um dossiê de todos os gostos, hábitos, o que essa pessoa faz, não baseado em testes psicológicos, mas baseados em comportamento e interações, em comportamento na rede. Isso já é real. Então, eu acredito que nós, né, psicólogos, a gente tem que estar mais atento a esse tipo de novidade, a esse tipo de intervenção. E não apenas acreditar que todo mundo precisa desenvolver o autoconhecimento e que isso só dá para fazer dentro de consultório. Se esse é o seu pensamento, cuidado. O seu tempo no planeta Terra está contado fazendo isso. Então, se você não olhar, não direcionar o seu olhar para o social, não direcionar o seu olhar para o que está acontecendo no mundo, você ainda vai ter um tempo aí, porque ainda vai demorar para essas mudanças que já estão rolando no mundo chegarem no Brasil, mas eu não sei quanto tempo você tem. Então, começa desde já, tá? A olhar para problemas da sociedade, a olhar para problemas maiores do que apenas a briga do fulano de tal com o marido dele. Não que a briga com o fulano de tal com o marido dele não seja importante, que você não possa desenvolver relacionamentos de maneira individual, isso é importante sim. Só que a gente está vivendo um momento que se você for perguntar para qualquer político, para qualquer empresa, olha, eu tenho um projeto aqui, tem 2 projetos. Eu tenho um projeto que vai ajudar as pessoas a terem melhores relacionamentos dentro das empresas. Ou, eu tenho aqui um projeto para ajudar marido e mulher a não brigar dentro de casa. Qual você acha que vai receber patrocínio? Qual você acha que vai receber suporte? Tá? É claro que vai ser dentro das empresas. Ah, porque o mundo é capitalista? Não, porque dentro das empresas você tem mais gente. Você tem mais pessoas lá dentro. Quando você faz um projeto numa empresa, pensa numa empresa com 100 funcionários. Você não está impactando só 100 funcionários, gente. Você está impactando aqueles 100 funcionários, as suas famílias e muito mais. Então, eu, Patrícia, cheguei na conclusão de que a gente tem que realmente tirar a psicologia do espaço único do consultório. Não que ele deva morrer, mas a gente tem que fazer mais do que isso. O consultório, ele é muito legal, mas ele vê só um pedaço, ele vê só uma faceta da conversa. Ele não vê o problema como um todo. Eu fiz uma pesquisa, vou mostrar ela para vocês, não agora, mas em outro momento. 42 pessoas responderam, ainda vou divulgar mais para mais pessoas responderem. A pergunta era, dizem que todo mundo tem um problema, qual o seu maior problema hoje? A gente viu coisas aqui como financeiro, medo, autoconfiança baixa, inconsistência emocional, não tenho foco, não consigo separar meu tempo para o trabalho, parece que só é trabalho quando eu estou na clínica, enfim, aí ela deu um exemplo, mas assim, organização de tempo e procrastinação, falta de organização, não sei o que vou fazer da minha vida, não consigo administrar minha agenda com a minha vida, não sei me relacionar com as pessoas. Percebam que todos os problemas, ou quase todos eles, não são de esfera individual, são de esfera relacional. Então, quando eu vejo isso acontecendo na minha frente, eu não consigo fingir que eu não estou vendo. Eu acho que isso é visível. A gente está vivendo um momento da sociedade que as pessoas precisam sair das suas bolhas do individualismo e começar a se conectar com mais gente. Tudo bem? Então, a partir de agora, nesse local que a gente tem conversa aqui, vou continuar falando de empreendedorismo? Vou porque eu gosto.
Vou continuar falando, sim, de comunicação, como que você pode aprender a se comunicar para, a partir dessa comunicação, como consequência, gerar relacionamentos e, quem sabe, dentro desses relacionamentos, também fazer venda? Sim, vou continuar falando, porque eu gosto desse assunto. Eu vou continuar falando, sim, sobre psicologia no geral, mas eu não vou ficar falando só de psicologia clínica, tá? Porque a psicologia clínica você já tá de saco cheio, já tá cansado de saber, foi o que você aprendeu na faculdade. Mas não é a única maneira de intervenção. Então, eu quero trazer cada vez mais intervenções diferentes. E se você que está me seguindo não é psicólogo, ótimo, porque você vai entender maneiras diferentes de ter um psicólogo atuando, que não é só dentro do consultório. Isso é muito importante. A ação que o psicólogo pode fazer na sociedade, ela tem um impacto muito maior do que apenas dentro do consultório. Tudo bem? Então, com essa conversa, né, se você assistiu até aqui, fica de olho que eu vou mostrar para vocês, como se fosse um reality showzinho mesmo, assim, um passo a passo, como que você pode, aproveitando agora que a gente está, né, hoje é dia 3 de janeiro, aproveitar essa época agora para você conseguir fazer o seu primeiro contato, tá, com algum espaço público para você levar a psicologia para esse espaço através do formato de uma palestra, por exemplo. É um dos formatos, não é o único formato. Então, eu quero explorar mais essas maneiras de lidar com pessoas e com grupos, porque pelo que eu entendi, vocês não têm muita experiência nisso, né? E você que está me assistindo, que é usuário de serviço, que às vezes é trabalhador de uma empresa ou é dono de uma empresa e gostaria de saber mais, né? Como que a psicologia pode melhorar o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa, na sua igreja, na sua família, fica de olho que você também vai aprender muito, tudo bem? Então fico por aqui, a gente vai aos poucos ir engatando aqui o conteúdo novamente, mas agora com uma outra pegada. Eu não vou mais ficar falando para você lotar o seu consultório, porque eu realmente não acho que esse é o caminho para resolver o problema do mundo, tudo bem? Agora, como que eu vou ensinar? Com certeza você, como consequência, pode até lotar o seu consultório. Porque quando você é útil e serve à sociedade, a sociedade retribui, valorizando você e o seu trabalho. Tudo bem? Vamos aproveitar esse 2020 para fazer diferente, para entender com o mundo, né? O que o mundo está nos dizendo? O que a gente pode aprender com esse mundo? O que essas ansiedades querem dizer? O que essas angústias querem dizer no contexto mundial? O que você sentir que você não tem tempo quer dizer? E o que está certo e o que precisa mudar, o que está errado, o que é patológico. E só nós, profissionais da psicologia, conseguimos olhar para isso e ter esse olhar de contexto. A gente não tem cabeça de um cara que é só empreendedor, a gente não tem cabeça de um cara que é só marqueteiro, a gente não tem cabeça de um cara que é só professor. A gente tem a vivência do psicólogo e isso amplia. Isso faz com que a gente consiga olhar para esse mundo com um pouco mais de sagacidade, de entender que consumo consciente não existe, o que existe é ou consumo ou consciência. A gente tem que tentar fazer o melhor dos mundos possíveis, mas o consumo sempre vai querer, a ordem do consumo é mais. Essa é a ordem do consumo. E a gente sabe que tem coisa que é legal ser mais, mas tem coisa que não é. Por exemplo, terapia é uma coisa que não é todo mundo que precisa. Não é todo mundo que tem que fazer. E não é você que tem que ficar lobotomizando a cabeça das pessoas, mandando elas fazerem terapia, quando às vezes o que elas precisavam é de outras intervenções. Tudo bem? Bom, me fala aqui o que você acha disso, tá? Vamos refletir juntos sobre isso e aprender a pensar diferente, a ampliar os nossos horizontes de atuação? Se você precisa disso, pode contar comigo nesse janeiro. Eu viajo agora dia 8, volto dia 15, então nesse tempo também aqui ainda vai estar meio com pouca interação, mas a partir aí do dia 15 a gente volta com tudo aqui nos conteúdos do canal. Um beijo pra você e é isso. Bom ano, a gente vai se vendo.